Olá, alunos! Hoje nós veremos função potência. Ela é muito parecida com a função exponencial que vimos anteriormente. Destacarei bem a diferença de uma à outra. Para começar, a gente verá um contexto onde há uma produção e taxas crescentes. Esse problema diz, em uma determinada fábrica, na produção de garrafas plásticas para refrigerante, considerando P a quantidade de garrafas produzidas e Q a quantidade de capital aplicada na compra de equipamentos, estabeleceu-se a segunda função de produção. Aqui ele está falando de uma fabricação de garrafas plásticas em função da quantidade de capital aplicado. É meio óbvio que quanto mais você aplica de dinheiro, de capital na produção, maior vai ser a sua capacidade de produzir. E essa relação de dependência da produção em relação à quantidade é dada por essa expressão, P igual a 0,05 Q elevado ao cubo. Para fazer o estudo dessa situação-problema, a gente vai construir uma tabela. A gente sabe que P é medido em milhares de unidades por mês e Q é dado em milhares de reais. Então, a produção são milhares de garrafas e a quantidade investida em equipamentos é em milhares de reais. A tabela, então, ficará da seguinte maneira. Dinheiro aplicado em equipamentos em milhares de reais. O autor pegou de 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ele pegou uma variação constante de 2 unidades. Lembrando que aqui 2 milhares de reais gastos em equipamentos. E para completar a tabela, são as garrafas produzidas, quantidade P, em milhares de unidades por mês. Para se construir essa tabela, como se definiu a quantidade desejada de 0, 2, 4, 6, 8, 10, nós temos que pegar cada um desses valores, substituir na expressão acima, P igual a 0,05 Q elevado ao cubo, e fazer o cálculo. Então, primeiro a gente começa com 0. 0 elevado ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0, vezes 0,05, resulta em 0. Se pegar o 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 0,05, dá 0,4. Se pegar 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 16, vezes 0,05, dá 3... Opa, desculpa, errei. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 0,05, vai dar 3,2. E assim por diante. Então, a hora que definimos os valores de Q, substitui na expressão, eleva ao cubo, multiplica por 0,05, encontra a quantidade de garrafas produzidas em milhares de unidades. Bom, construída essa tabela, a gente pode fazer a representação gráfica. Aqui, quando tem a expressão P igual a 0,05 Q ao cubo, é uma representação algébrica. A hora que eu construir a tabela, eu tenho uma representação numérica e posso fazer a representação gráfica. O que eu tenho que saber? Vou construir o plano cartesiano. Na horizontal vai ficar a variável independente e na vertical a variável dependente. Como a quantidade produzida depende da quantidade investida em equipamentos, eu tenho que a quantidade produzida P depende da quantidade Q de equipamentos. P é a variável dependente, ficará na vertical, e Q ficará na horizontal. Se fizer isso e marcar os valores, o gráfico vai ficar dessa maneira. Então, eu tenho aqui a quantidade produzida P, que é a variável dependente,
aqui a quantidade de investimento em equipamentos, que é a variável independente. Aqui eu marquei 0, 2, 4, 6, 8, 10, que são os valores da minha tabela para quantidade, e os valores que foram calculados para P, 0,4, 3,2, 10,8, 25,6, 50. Marquei os pontos correspondentes e tracei a curva. Olhando para essa curva, para esse gráfico, a gente tem a clara visão de que ele é crescente. Conforme o caminho para a direita, os valores estão aumentando. Só que em função potência, tem uma coisa muito importante a ser dita, que não aparecia em função exponencial. O gráfico aqui ele cresce dessa maneira, é um gráfico crescente, mas também ele poderia crescer dessa maneira aqui, também é um gráfico crescente. A diferença de um para o outro está na concavidade. Concavidade é a barriga que a gente chama, é essa curva aqui. Nesse gráfico de nossa situação problema, o gráfico está com a concavidade, com a abertura dele voltada para cima. Nesse outro que eu acabei de traçar, está com a concavidade voltada para baixo. Esse fato é muito importante em função potência. Repito, isso não ocorria com função exponencial, mas isso aqui é uma característica muito importante da função potência, que nós veremos agora. O que acontece? O gráfico ele é crescente. Pode ser aqui ou nesse último que eu tracei. Mas como ele cresce? Eles crescem de forma diferente. Então, para analisar isso, a gente tem que construir uma nova tabela. Se eu voltar na tabela anterior, eu vou ver lá naquela tabela que a quantidade está variando de 0 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6, 6 para 8, de 8 para 10, sempre 2 unidades, milhares de reais. E a produção foi de 0 para 4, de 0,4 para 3,2, 10,8. Então, o que acontece? De 0 para 4, ela cresceu 0,4. De 4 para 3,2, cresceu 2,8. De 3,2 para 10,8, ela cresceu 7,6. Então, conforme a quantidade aqui constante vai aumentando, aqui a diferença dos valores de crescimento são cada vez maiores. A gente pode ver isso aí no gráfico, que esse crescimento aqui é bem menor do que esse crescimento nesse intervalo. A variação de Q foi a mesma, porém a diferença de crescimento de P é bem diferente. Isso aí a gente pode ver também na próxima tabela. Vamos para ela. Aqui diz, observamos nesse exemplo que a posição P 0,05, que é o cubo, é crescente. Interessa-nos analisar melhor o crescimento dessa função. Então, a gente vai pegar e construir essa tabela dessa maneira. É aumentos de P em relação a Q. Eu tenho aqui aumentos de Q e o respectivo aumento de P. Quando o aumento em Q foi de 0 a 2, a diferença foi 2.000 reais, o crescimento em P foi de 0 a 0,4. Então ele cresceu 0,4, mas como são milhares, multiplicando por 1.000 dá 400 garrafas. Quando variou de 4 para 2, também variou 2.000 reais no investimento em equipamentos. Já a produção teve um acréscimo de 3,2,
de 0,4 para 3,2, que se fizer a diferença dá 2,8, como são milhares de unidades, multiplica por 1000, dá 2.800. A seguinte, cresceu de 4 para 6 a quantidade de capital, como são em milhares, 2.000, e o aumento em P de 3,2 para 10,8, que dá a diferença de 7,6 vezes 1.000, 7.600 garrafas. E assim continuamente, tá? O que a gente observa? A gente observa que o aumento em Q aqui, ele é constante, sempre 2.000. E o aumento em P, ele vai aumentando. Foi de 400 para 2.800, 7.600, 14.800, 24.400. E se continuasse, ele continuaria aumentando. O que a gente conclui com isso? Vou colocar aqui embaixo. Nessa situação, dizemos que a função P cresce a uma taxa crescente. Cresce a taxa crescente, significa que a variação do P, a variação do crescimento do P está aumentando a cada momento, a cada vez, tá? E graficamente, a taxa crescente, a concavidade é voltada para cima. Então, a abertura da parábola é voltada para cima, como estava no gráfico lá. O gráfico é crescente, com a barriga para cima. Vou ressaltar o seguinte. Função exponencial, a função era apenas crescente ou decrescente, e não tinha importância quanto ao risco. Já nesse caso, além de saber se a função é crescente ou decrescente, precisa saber como ela cresce. E esse como ela cresce é denominado como taxa de crescimento. Uma coisa é a função ser crescente ou decrescente. Outra coisa é ser como ela cresce. E esse como ela cresce se chama taxa de crescimento, que pode ser crescente ou decrescente. E aqui a gente encerra o primeiro contexto. Vamos para o próximo. Nesse segundo exemplo, a gente verá produção e taxas decrescentes. O contexto que foi pego, ele diz, em uma determinada linha de produção, o número P de aparelhos eletrônicos montados por um grupo de funcionários depende do número Q de horas trabalhadas, e foi estabelecida a função dessa produção como P igual a 1000 vezes Q elevado a 3/4. Aqui, ó, não é muito difícil de você visualizar isso. Ele está falando que uma linha de produção de aparelhos eletrônicos em função da quantidade de horas trabalhadas. Imagina o seguinte, uma indústria tem lá uma esteira onde vai ser montados os aparelhos eletrônicos, iniciou o dia, todo mundo chega, descansado, animado, e começa a fazer a montagem. Tem um ritmo de montagem. Com o passar do tempo, esse trabalho que é monótono vai cansando. Então é natural que o ritmo vá diminuindo com o tempo. A produção não para, mas se no início do dia ele tem um ritmo bom, porque está todo mundo descansado, conforme as horas passam, surge o cansaço natural e a produção vai caindo. Para analisar isso aqui, a gente vai construir a tabela também. Só que temos que saber que P é medida em unidades montadas, aproximadamente por dia, e Q é a quantidade de horas trabalhadas. Então, a partir dessa função, a gente monta a tabela. Nessa tabela, vou pegar as horas trabalhadas na montagem, que está denominado por Q, e vamos pegar 0 horas, que é o início do trabalho, 2 horas após o início, 4 horas após, 6 horas, 8 horas, 10 horas.
e vamos calcular os aparelhos montados em cada respectiva hora. Aí eu tenho 0, primeira quantidade de horas 0, o início do trabalho. Você vai lá, coloca Q elevado a 3 quartos, 0 elevado a 3 quartos, vai dar 0, vezes 1000 dá 0 também. Então, no momento que começou a marcação, ninguém tinha trabalhado ainda, não havia produzido nada. Aí vai fazer 2 elevado a 3 quartos. Tá? 2 elevado a 3 quartos vai dar 1,682. Como que você faz isso? Você faz na calculadora do mesmo jeito que fazia em função exponencial. Calculadora científica comum. Se você fosse fazer 2 elevado ao cubo, você apertaria o 2, o circunflexo, sinal de circunflexo, o 3 e igual. Você faria o seguinte, ia apertar 2, ia apertar o circunflexo, o 3 e o igual. Ia dar 8. Aqui o procedimento é o mesmo. A única diferença é que o nosso expoente é um número decimal. O que muda? Nesse caso aqui, não muda nada. E na maioria dos problemas também, a gente não vai mudar nada. Basta a gente fazer 3 dividido por 4. 3 quartos é 3 dividido por 4. Dá 0,75. Então, você ia pegar o valor de Q, ia colocar o circunflexo, 0,75 no lugar de 3 quartos, igual. Aí o resultado multiplica por 1000. Tá? Quem tem HP12C faria o seguinte, ia apertar, no caso, pegar o 2 aqui, ia pegar o 2, Enter, no lugar de 3 quartos, colocaria 0,75 e a tecla Y elevado a X. Já daria o resultado 1,682. Aí você multiplica por 1000, vai dar 1.682 garrafas. Desculpa, garrafa era no outro. Aqui é aparelhos eletrônicos. Aí a mesma coisa, o 4. Para a quantidade 4, você vai fazer 4, vai elevar a 0,75, que é a mesma coisa que 3 quartos. Vai dar 2,828, multiplica por 1000, vai dar 2.828 aparelhos eletrônicos. Calcular com 6, vai dar 3.884 e aí por diante, tá? Então, para construir a tabela, a gente pega o valor de Q, substitui, eleva ao expoente e multiplica. Bom, na expressão eu tenho uma escrita algébrica, na tabela numérica, então vamos ver o gráfico. Com esses valores aqui eu construo o gráfico. Da mesma forma que no anterior, para construir o gráfico, variável dependente na vertical e variável independente na horizontal. Aqui a quantidade de aparelhos depende da quantidade de horas trabalhadas. Então, o P é dependente, fica na vertical, e o Q independente na horizontal, com esses valores. O gráfico fica dessa forma. Tá? Então, aqui eu tenho o Q, variando de 2 em 2 horas, e o P com essas variações, 1.682, 2.828, 3.824, 4.757 e 5.623. O que a gente tem desse gráfico em relação ao contexto anterior? O gráfico anterior, ele tinha esse formato. Era uma função crescente, assim como esse também é uma função crescente. A quantidade de aparelhos está aumentando. Só que naquele gráfico, essas variações aqui, conforme ia passando o tempo, aqui ia aumentando os valores. E nesse caso é diferente.
se você pegar essa variação da produção e comparar com essa variação da produção, você vai ver que essa aqui inferior é bem maior do que aquela superior, tá? Então, essa aqui é menor do que essa. Eu posso ver isso olhando no gráfico, e olhando no gráfico, isso aí vai me levar a uma condição em que a concavidade está voltada para baixo, tá? A abertura da parábola não, a abertura da curva está voltada para baixo, enquanto que no anterior era voltada para cima. E posso ver isso aí na tabela de variação, tá? Se eu pegar uma tabela de variação, a gente verá que a função produção é crescente, o aumento de horas é sempre 2, e o aumento de P, fazendo os cálculos, nós temos nas duas primeiras horas, que foram de 0 a 2, a produção variou de 0 a 1.682. Na seguinte, variação de 2 para 4 horas trabalhadas, uma variação de 2 horas, a produção foi de 1.682 para 2.828. Ela aumentou 1.146. Na seguinte, de 4 para 6 horas, uma variação de 2 horas, a produção ela foi de 2.828 para 3.834, 1.006 aparelhos, e assim por diante. Tá? Se a gente analisar essa tabela, a gente verá que, enquanto a variação de horas é constante, sempre 2, a variação na produção está diminuindo. Vamos lá. Deixa eu falar com outra forma e que é muito importante. Essa tabela é uma tabela de variação. Ela mostra como está variando a produção em relação à quantidade de horas constante, observando que aumentos constantes na quantidade de horas produz um decréscimo na quantidade produzida, a gente diz que essa função ela tem taxa decrescente. Isso aí aparece escrito aqui embaixo, fala, analisando mais atentamente os aspectos de crescimento dessa função, percebemos que para aumentos iguais de P, de aumentos iguais em que os aumentos de P são cada vez menores, tá? A gente diz que P cresce, a função é crescente, a taxas decrescentes. E isso aí, o indicador é a concavidade para baixo, tá? Mais para frente eu vou voltar a falar isso aqui novamente. Agora encerramos o segundo contexto e vamos para o terceiro. O terceiro contexto, ele pega a lei de Pareto. Aqui está escrito, eu vou falar um resuminho. Pareto foi um economista, também matemático, italiano, que ele estudou a distribuição de renda de uma população. O que ele pretendia no trabalho dele? Encontrar uma forma que mostra a distribuição de renda em cada região do mundo, em cada cidade, em cada país, algum modelo que valesse para tudo. Nos estudos deles, ele chegou a essa expressão, y igual a sobre x menos r. Y é o número de indivíduos, tá? E x é a renda. Aí, nós temos aqui y igual a sobre x menos r sobre b. Y, vou repetir, é o número de indivíduos. A é o tamanho da população que está sendo estudada. X é a renda que eu estou considerando, que eu estou analisando. R é uma renda mínima. Deixa eu ver.
Não, desculpa. É uma renda mínima, porque se considera que em todas as regiões alguém receba alguma coisa. Nem que seja uma Bolsa Família, um salário mínimo, alguém recebe alguma coisa. Tá? Isso aí que ele considerou no princípio. E esse B é o parâmetro que ele é usado para identificar a região. Por que isso? Porque a renda no Brasil é diferente da renda nos Estados Unidos, é diferente da renda na Suíça, que é diferente da renda no Peru, que é diferente da renda no Japão. Cada região tem uma renda diferente, tá? E o que caracteriza essa distribuição de renda é esse parâmetro B. Tá? O que nós teremos? Y, você vai calcular, que é o número de indivíduos que recebem uma determinada renda X, superior a X. A é o tamanho da população que está sendo estudada. R é a renda mínima da região. E esse B é um coeficiente. Como que eu acho esse coeficiente? Existe um banco de dados, tá? Esse banco de dados você consulta e sabe qual é o coeficiente para cada região. Bom, a lei de Pareto original, ela é dessa forma. Só que foi dito, e a princípio, ele partiu de que todo lugar tem uma renda, todo mundo tem uma renda. Só que isso não é verdade, tá? Nós sabemos que aqui no Brasil tem gente que não tem nenhuma renda, nem mesmo Bolsa Família. Às vezes fica pedindo dinheiro no semáforo e muitas vezes não consegue nada. E tem gente que até se recusa a pedir no semáforo. Então, é comum considerar essa renda aqui, esse R, essa renda mínima, como zero. Tá? Se ela for considerada como zero, aqui nós vamos ter x menos zero elevado a b. Vai ficar apenas x menos zero, vai sobrar só o x elevado a b. Essa expressão ela pode ser reescrita. Ela fica y igual a sobre x elevado a b. E essa potência aqui, eu posso passar para cima, multiplicando. Ela está dividindo, posso passar multiplicando. Aí tem a propriedade de potência que a gente precisa lembrar. Que quando uma potência muda de lugar, numerador, denominador, quando ela troca de posição, o sinal do expoente também troca. Então, essa expressão y igual a a sobre x elevado a b, eu posso escrever y igual a a vezes x elevado a menos b. E é essa forma aqui que a gente vai mais usar. Tá? Para usar essa forma aqui, a gente vai pegar um exemplo. Uma população de 5.000 habitantes, a renda mínima é zero, então esse R aqui é zero. O coeficiente B é 1,5, então esse B aqui que identifica a região é 1,5. E aí a gente pode calcular o número de indivíduos com a renda que será dada. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem ganha R$ 1.000 ou mais, é só colocar 1.000 aqui. O A eu tenho, o B eu tenho, faço a conta. Se eu quero saber quem ganha R$ 5.000 ou mais, coloca 5.000, tem o A, tem o B e faz a conta. Procedendo dessa maneira, a gente pode fazer o seguinte, aqui está a expressão y igual a 5.000, que é o tamanho da população, x é a renda que eu vou considerar e 1,5 é o coeficiente. Então, com essa expressão aqui, sabendo disso, a gente pode traçar o gráfico. Então, aqui no gráfico nós temos x é a renda que eu determino, y é a quantidade de pessoas que a recebem. Então, eu pego x igual a 100. Quantas pessoas ganham 100 ou mais reais? Vai olhar aqui, 5.000. Quantas pessoas ganham 200 ou mais reais? 1.768. Marcou os pontos, traçou a curva, ela é decrescente.
e ela é decrescente com taxa crescente. O que significa taxa crescente? Que aqui a variação do x é constante, está indo de 100 em 100. Aqui a diferença está aumentando, tá? Então, enquanto essa aqui se mantém constante, essa aqui aumenta. Isso é taxa crescente. Já a função, conforme o caminho para a direita, ela vai diminuindo, ela vai descendo os valores. Então, a função é decrescente. Vamos lá, vamos ressaltar que isso é importante. A função é decrescente porque ela desce. A taxa é crescente porque a variação está aumentando. Diferenças cada vez maiores. E aí aparece essa escrita aqui embaixo, que eu vou ler para vocês. Deixa eu só apagar o que eu fiz aqui. Essa escrita que está aqui embaixo significa o quê? Se você olhar a curva, ela está descendo, tá? E conforme se caminha para a direita, quanto mais você caminha para a direita, mais ela vai diminuir, ela vai abaixar, tá? Só que ela vai continuar diminuindo e nunca vai encostar nessa reta. Por quê? Encostar na reta x significa que a quantidade é zero e nunca vai ser zero. Também, ela nunca vai cruzar o eixo y. Essa reta, além de não encostar, ela nunca vai fazer isso, cair para baixo. Por quê? Se ela cair para baixo, está dizendo que a quantidade de indivíduos é negativo. Isso não existe. Quantidade de pessoas que a gente trabalha é só positivo. Outra coisa, a curva ela está descendo. Em nenhum momento ela vai pegar e vai começar a subir. Isso não existe, tá? Ela vai continuar descendo infinitamente e não vai tocar no eixo x. Tem aluno que fala que isso é impossível. Por quê? Fala, se eu traçar aqui e continuar descendo, vai chegar uma hora que vai encostar. Realmente, se você fizer isso aí com lápis e caneta, régua, seja lá o que for, se fizer à mão, vai acabar encostando. Agora, se você fizer no computador, também vai encostar. Só que no computador você tem um recurso de ir aonde encostou, você seleciona e dá um zoom. Então, o que estava encostado vai fazer isso. Separa, tá? Aí você continua, ela continua descendo, descendo, descendo. Lá na frente do computador, encostou. Você seleciona, dá um zoom, ela dá um outro salto. Eu digo que ela vai encostar porque que ela não vai encostar nunca, porque isso aí é provado matematicamente, tá? Para ela encostar, o y tem que ser zero. E não tem como você pegar aquela equação que a gente chegou, 5.000 vezes x elevado a menos 1,5, e achar um valor para x que dê zero, tá? Porque se fizer zero elevado a qualquer número, só que lá é negativo. Zero elevado a número negativo dá zero. Mas se passar ele para baixo, ele está dividindo. E isso não pode, tá? Não tem como você fazer isso aqui, o y ser igual a zero, porque você iria fazer uma divisão igual a zero, e divisão igual a zero não existe. E isso é o que está dizendo aqui, ó. Está escrito, o limite de y, quando x caminha para o infinito, quer dizer, quando x vai aumentando, o limite do y é zero. Esse limite significa, ele aproxima, mas nunca vai ser. Ele chega, mas não passa. É o limite. Ele encosta aqui, mas não vai ser igual a isso, tá? E da mesma forma, se você pegar quando ela está subindo, conforme ela sobe, ela caminha para a esquerda.
ela vai aproximando do y. Ela nunca vai tocar no y. É o que está dizendo essa escrita aqui embaixo. Limite de y, quando x caminha para zero, quer dizer, quando você vai aproximando aqui do zero, o y ele vai para o infinito. Ele vai aumentando. Ele vai crescer indefinidamente. Tá? Então, essa aqui é a característica da lei de Pareto, do gráfico da lei de Pareto. Com esses três contextos aí, a gente já pode ter a caracterização geral. Então, tá aqui. A gente tinha três contextos. Um que era a produção da garrafa, que é isso aqui. Produção da garrafa dependendo da quantidade investida em equipamentos, que era dado por essa expressão. Tinha uma outra, que era quantidade de aparelhos eletrônicos montados em função da hora. E um terceiro, que é a lei de Pareto, que é a quantidade de população que recebe uma determinada renda a partir de X. Tá? Se você observar os três contextos, o que vai acontecer? Todos eles têm uma variável igual, é a variável dependente. Então, aqui vai ter a variável igual. Tá? Todos eles têm uma constante, um valor que está multiplicando, 0,05, 1.000 e 5.000, 5 milhões. Então, tem uma constante que a gente está chamando de K. Todos eles têm aqui a variável independente. Essa aqui era a quantidade investida em equipamentos. Aqui é a quantidade de horas trabalhadas. Aqui é a renda a partir da qual eu quero saber quantas pessoas recebem. Essas são variáveis independentes. Aqui tem uma variável independente, que é x. E todas elas têm um expoente. No primeiro caso é 3, no segundo é 3/4, no terceiro é menos 1/5, menos 1,5. Tá? Então, a função potência ela sempre vai ter essa característica. Y igual K vezes X elevado a N. K é constante, diferente de zero. O que você tem que lembrar aqui? Se pegar a função exponencial, era y igual b que multiplica a elevado a x. Ela era assim, y igual a b que multiplica a elevado a x. Tá? A função era desse jeito, exponencial. Aqui é y igual a k vezes x elevado a n. Aqui tinha a variável dependente, aqui também tenho, nas duas funções, a mesma coisa. Aqui eu tinha um número na função exponencial, que era o valor inicial. Aqui eu tenho um número, que é uma constante. Tá? Aqui eu tenho uma potência, aqui tem uma potência. Qual a diferença de uma para a outra? A diferença é que na função exponencial, vamos tentar a elevado a x, na função exponencial, o x ele estava no expoente, por isso que ele chamava função exponencial. Aqui o x ele está na base da potência, por isso que chama função potência. É bom marcar bem essa diferença. A diferença de função exponencial para a função potência está na potência. Se a variável independente, o x, for expoente, função exponencial. Se a variável independente for base, aí é função potência. O restante, elas são muito parecidas. Tá? Agora, os gráficos. A gente tem três situações. A primeira situação, que é produção
de garrafas em função das horas, que é P igual a 0,05, que ele vai dar o cubo. Esse cubo aqui, ele é uma potência inteira e positiva. Então, sempre que você tiver uma função potência, o expoente inteiro e positivo, o gráfico vai ter essa característica, que está aqui. Tá? No caso que a gente viu, era só os valores positivos, o valor negativo não existia. Então, só pegava daqui para cá. Tá? Detalhe, função potência sempre parte do zero. A origem é sempre o zero. Se a potência é ímpar, positiva, também muda pouca coisa, porque a gente sempre vai trabalhar com valor positivo. Então, se comparar os valores positivos e aqui, são o mesmo, tá? Então, nesses casos aí, o que a gente tem? Deixa eu apagar isso. A parte da direita aqui, ó, elas são parecidas. E é isso que interessa para a gente, o gráfico, quando for inteira positiva. Em outra situação, aqui, quando ela estiver entre 0 e 1, que é o caso da montagem de aparelhos eletrônicos, que era 3/4, que a gente dividiu e deu 0,75, ele é menor que 1. Então, o gráfico é dessa maneira. Ele é um gráfico crescente com taxa decrescente, voltado para baixo. Potências fracionárias com expoente maior que 1, se é maior que 1, a função é crescente e a concavidade para cima, taxa crescente. Então, se é maior que 1, crescente, taxa crescente. Menor que 1, crescente, taxa decrescente. E para mim não importa tanto se ela é fracionária ou se ela é inteira. O que interessa é se é menor que 1 ou se é maior que 1. Quer dizer, menor que 1 é entre 0 e 1. E o terceiro caso, que são as negativas, tá? Que é o gráfico da lei de Pareto, que o expoente era menos 1,5. O gráfico ele vai ter essas formas aqui, mas como geralmente para nós interessa só a parte positiva, então o gráfico fica assim, ó. São todos muito parecidos, tá? São funções decrescentes, potência negativa decrescentes, com a concavidade voltada para cima. Então, taxa crescente, tá? O que eu quero falar agora, antes de encerrar, é o seguinte. O restante da aula vai ficar para vocês fazerem exercício. Eu vou estar no chat durante o tempo da aula, então até às 21h40. 21h50, desculpa, 40 que eu faço chamada. Vou ficar lá até 21h40 para tirar dúvida sobre o vídeo que eu apresentei, sobre o texto que vocês têm e sobre exercícios. A hora que vocês entrarem no chat, vocês podem colocar dúvidas tanto de exercício de função exponencial como de função potência, tá? Qualquer uma das duas, vocês podem perguntar que eu vou responder no chat. Se quiserem também, outros recursos que vocês têm é mandar mensagem. Lá tem envio de mensagem no AVA, vocês podem mandar mensagem, ou fórum de dúvidas, podem entrar também, que eu respondo. Mas nesse momento da aula, no horário de aula, eu estarei no chat, tá? Se vocês mandarem mensagem, provavelmente eu não verei. A aula é isso. Agora é para vocês fazerem exercício. Se quiser, revejam o vídeo, leiam o texto, façam exercício e qualquer dúvida procurem. Seria bom também vocês darem um retorno para mim no chat de como foi esse vídeo. Se foi muito difícil, se foi muito fácil,
se foi bom, se foi ruim, o que está legal, o que não está legal. Pelo seguinte, antes de preparar o vídeo, eu tinha preparado uma conferência para falar ao vivo com vocês. Mas surgiu muita insegurança em relação às conferências, se ela teria uma estrutura para aguentar todo mundo entrando ao mesmo tempo. Por isso eu abandonei a conferência e fiz o vídeo, tá? Se correr tudo bem com as conferências, pode ser que a próxima semana a gente faça conferência, mas se não, eu vou permanecer no vídeo. Por isso eu preciso de uma referência de vocês, do que vocês acharam, para ver o que eu posso melhorar, ok? Aí estou lá no chat, procure. Até mais.